E a primeira turma do STF julgou vários pedidos de habeas corpus. Um deles foi de um homem apontado como integrante da organização criminosa PCC. O réu é apontado como líder de um esquema de tráfico de drogas ligado à organização criminosa do primeiro comando da capital, na região de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. A defesa pediu a aplicação de medidas cautelares até o julgamento final do processo. A manifestação do Ministério Público foi para não concessão do pedido, diante da gravidade da acusação. O paciente, além de líder desse grupo criminoso, responde a processo por tráfico há muitos anos, é integrante do PCC e, quando da sua prisão, foi encontrado em sua casa um laboratório de refino de drogas. O relator, ministro Marco Aurélio, ao votar pela concessão do pedido de liberdade, reforçou que o foco do julgamento era o habeas corpus e não o processo-crime. Simples imputação, porque não temos ainda no cenário nacional a prisão automática não respalda a preventiva. A presunção é de procedimento digno, estando o acusado sob os holofotes da justiça, não cabendo imaginar que solto embaralhará a instrução criminal. O ministro Alexandre de Moraes ressaltou que não é a primeira vez que o homem é apontado com envolvimento em esquema de tráfico de drogas. Uma refinaria de drogas com 22 sacos de cocaína, pesando 44 quilos, 14 tabletes de maconha, pesando 14 quilos, insumos para refino de cocaína, lidocaína, bicarbonato de cálcio, balanças de precisão, prensa industrial, entre outras coisas. E mais, não é a primeira vez em que o paciente se envolve com processos de tráfico de entorpecentes na região. E votou pelo não conhecimento do habeas corpus, voto seguido pela ministra Rosa Weber e ministro Luiz Fux. Também foram analisados em julgamento conjunto vários pedidos de mudança de prisão temporária para prisão domiciliar de mulheres que respondem processos na justiça. Um dos casos é sobre uma mulher que cuidava da filha de 12 anos e da mãe com mais de 90 anos antes de ser presa. A defesa reforçou que o pedido segue jurisprudência firmada pelo STF sobre prisão de mães e gestantes. A prisão preventiva da paciente não se faz mais imprescindível ao normal andamento das investigações em curso. Descabe a prisão temporária. E no outro, ante o exposto, o Ministério Público opina pela concessão da ordem para determinar a prisão domiciliar em favor da paciente. Excelências, autoridades públicas de diferentes instâncias, de diferentes exercícios funcionais, são uníssonos no sentido de requisitar que a substituição dessa prisão nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes pediu vista. Já sobre os outros casos de julgamento conjunto, votou pelo prejuízo sobre a impetração dos habeas corpus, entendimento acompanhado pela primeira turma por unanimidade. Consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto, tem outras informações da turma para a gente. Oi, Karina, boa noite. Boa noite, William. Boa noite, Karina. Boa noite, Os Érica. ministros começaram hoje a julgar um caso envolvendo a modificação de decisão dos jurados do Tribunal do Júri. Foi aqui no DF, né? Exatamente, Érica. Eles começaram o julgamento desse habeas corpus, votou apenas o ministro Marco Aurélio, porque o ministro-presidente da primeira turma, Luiz Fux, pediu vista do processo para analisar um pouco melhor. Mas, nesse caso, os ministros iniciaram o julgamento desse habeas corpus, que trata-se de uma tentativa de homicídio, em que a pessoa, em maio de 2009, teria, numa discussão, sacado uma arma e cravado na cabeça da vítima, não levando a óbito, e, segundo o Ministério Público, a decisão que foi proferida pelo Tribunal do Júri seria absolutamente contrária às provas que foram trazidas nos autos e que, por isso, o Tribunal de Justiça, na segunda instância, em sede de apelação, acabou determinando a renovação do júri, que ele fosse feito novamente, justamente em razão dessa decisão que foi tomada por maioria. Segundo o Ministério Público, a manutenção dessa absolvição seria possível se o caso envolvesse uma questão de clemência, ou seja, ainda que reconhecida a autoria como de fato foi pelos jurados,
As circunstâncias poderiam levar a um caso de absolvição por clemência, mas que esse não era o caso. Isso foi sustentado, inclusive, pelo Ministério Público Federal durante o julgamento. A Defensoria Pública, para manter a absolvição do paciente, entrou com habeas corpus no STJ, que teve a liminar indeferida e trouxe o habeas corpus aqui para o Supremo Tribunal Federal, em que o ministro Marco Aurélio, relator, em agosto de 2017, acabou deferindo a liminar para suspender o andamento deste processo, desta ação penal, até que o habeas corpus fosse decidido pela primeira turma. Um tema bastante polêmico, principalmente em razão de uma modificação que foi feita no Código de Processo Penal e, inclusive, nessa questão de quesitação para os jurados saber se houve condenação ou absolvição, o ministro Luiz Fux, diante dessa polêmica e do resultado da absolvição, que teria sido por maioria, achou melhor pedir vista desse habeas corpus para trazer numa outra oportunidade e tentar pacificar um entendimento. Então, nesse caso, o julgamento foi iniciado, mas ainda não concluído. Manifestaram-se ministro Alexandre de Moraes, ministro Luiz Roberto Barroso, ministra Rosa Weber, mas nenhum votou antecipadamente. Vão aguardar o voto do ministro Luiz Fux. Hoje também teve julgamento de mandados de injunção. Exatamente, William. Foram 2 mandados de injunção na primeira turma que foram deferidos de forma parcial. Os ministros entenderam que deve ser aplicada por analogia a lei de 2013 que prevê aposentadoria especial para aquele trabalhador que que é uma pessoa com deficiência, também para os servidores públicos com deficiência. Isso porque o mandado de injunção alegava que não há uma lei específica para essa aposentadoria de pessoas com deficiência para servidores públicos. Então, eles pedem que a lei de 2013 seja aplicada por analogia. Nesse sentido, o ministro Marco Aurélio concedeu a ordem parcialmente para determinar que a autoridade administrativa analise os pedidos de aposentadoria e, com base na lei de 2013, possa deferir ou indeferir. Esse foi o resultado da turma. Obrigado, Karina. Obrigada, até amanhã. Até amanhã. Sessão plenária.